calmando, elevando nossos Marília, pensamentos, ao teu. bastante tranquilos, para mais essa oportunidade que estamos tendo, graças a Deus. E vamos começar com a leitura da nossa irmãzinha Luzia para ambientar. Não é Sheila, não? Não, ambienta antes com a Luzia. Desculpa. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Mensagem 95. Vê e segue. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. João, capítulo 9, versículo 25. Apesar do trabalho renovador do Evangelho nos círculos da consolação e da pregação, desdobra-se diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo, o serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova é sempre individual e intransferível. Os aprendizes da fé cristã, na atividade vulgar do caminho, desfrutam do conceito de normalidade, mas se não gozam de vantagens observáveis no imediatismo da experiência humana, quais sejam as consolações do estímulo ou da prosperidade material, da maneira e agravem o ensinamento do vivo de Jesus. Nas próprias vidas, passa uma categoria de pessoas estranhas, muitas vezes ante os próprios companheiros de ministério. Chegado a semelhante posição, e se sabe aproveitar a sublime oportunidade de submissão e diligência, o discípulo experimenta a completa transposição do plano. Modifica a tabela de valores que o rodeiam. Sabe onde se ocultam os fundamentos eternos. Descortina as esferas novas de luta por meio de visão interior que outros não compreendem. Descobre diferentes motivos de elevação por intermédio do sacrifício pessoal e identifica fontes mais altas de incentivo ao esforço próprio. Em vista disso, frequentemente provoca discussões acesas com respeito à atitude que adota à frente de Jesus. Por ver com mais clareza as instruções reveladas pelo Mestre, é tido a conta de fanático ou retrógrado, idiota ou louco. Se, porém, procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti mesmo, repara, sem aflição e sem desânimo, as contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe de corações incompreensivos e estacionários. Repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue para adiante. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, que mensagem. É para muita reflexão nossa, realmente. Graças a Deus. Dona Clélia, por favor, a irmãzinha Sheila. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Minha irmã Sheila, hoje é dia 15, e a mensagem é vencidos e vencedores. O clima de competição desenvolvido pela sociedade atual induz o homem à busca constante da vitória a qualquer preço. Numa atitude perversa, separam-se as pessoas entre vitoriosos e derrotados. É preciso vencer no campo profissional, nas aventuras afetivas, na conquista de títulos de bens passageiros. Na ânsia de vencer, muitos não medem consequências, deixando um rastro de dor por onde passam. Do ponto de vista espiritual, porém, o conceito de vitória e derrota é diferente. Há provações dolorosas que alçam o espírito à sublimação interior, tornando-o vitorioso sobre as mazelas que o afetavam por dentro. Do mesmo modo, muitos daqueles que na Terra bradaram vitória ao submeter coletividades com força de terror, ao retornarem para a verdadeira vida, surpreendem-se derrotados perante a própria consciência. Por isso, não te entregues ao desânimo se a situação presente te conduz ao sofrimento.
Lembra-te que para o espírito há derrotas aparentes que se convertem em vitórias definitivas e vitórias passageiras que trazem a derrota moral. Entrega-te à prece, agindo no bem e confiando em Deus. Foste criado para a plenitude e nada te afastará desta fatalidade espiritual. Acima de tudo, recorda Jesus que soube vencer o mundo de incompreensões, dissolvendo a ignorância e a agressividade no bálsamo do perdão e do amor irrestritos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paulo. Graças a Deus. Mais uma mensagem maravilhosa da nossa irmã Sheila, que nos diz: continua agindo no bem, acreditando em Deus. É tudo. Graças a Deus, elevando os nossos pensamentos. Te agradecendo já pela oportunidade de aqui estarmos, Senhor, mais esta noite reunidos na casa de Francisco de Paula, a casa do amor. Aqui onde encontramos a paz, a cura, o equilíbrio e o ensinamento que essa doutrina nos traz, nos fortalecendo para a nossa caminhada. Pedimos a todos, esses irmãos que nos amparem, que nessa noite possamos dar o máximo do nosso amor e, ao final desse trabalhinho, termos a certeza que somos dignos de participar da tua seara. Obrigado, Pai. Obrigado pelo muito que o Senhor nos ama. E em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula e de todos esses amigos que nos amparam, damos como iniciada a reunião da noite de hoje, pedindo à nossa irmãzinha Lígia que leia um trechinho do Evangelho, por favor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do de um amigo. É não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. É estender-lhes mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e em ações de tudo que possa prejudicá-los. Enfim, é retribuir-lhes em tudo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Mais uma mensagem maravilhosa. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Agora nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Roberto, que vai nos dar o prazer do estudo da noite de hoje. Por favor, nosso irmão. Bom, boa noite a todos os amigos, irmãos aí da Congregação Espírita Francisco de Paula. É um prazer estar mais uma vez aqui. Peço perdão pela semana passada, não consegui entrar aqui pelo Zoom. Até entrei, mas tive um problema no som. Não vou explicar, porque vai demorar muito para falar sobre isso, e agora não é importante. Dona Clélia cumpriu a missão semana passada, né? E é comum acontecer isso. Bom, o nosso tema de hoje é da obra Lázaro, Redivivo, é o capítulo 20, Ouvindo o Mestre, que é uma passagem que envolve José de Arimateia. Antes disso, eu vou fazer uma introdução para chegar lá no José de Arimateia,
e aí nós analisarmos o texto, e eu queria fazer isso fazendo um paralelo com a situação atual, com as nossas necessidades. Porque o Evangelho de Jesus sempre vai ser atual. Tudo que se fala de Jesus, a doutrina espírita, e essa obra é do irmão X, nosso Humberto de Campos, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, e eu costumo dizer que qualquer psicografia do Chico Xavier é como se fosse um selo de qualidade, ISO 9000 da mediunidade, né? Confiabilidade total. Então, são sempre passagens muito bonitas, mas que trazem grandes ensinamentos. Bem, nós estamos em 2021. 2020 foi um ano duro, difícil para a humanidade, para a maior parte de nós. Cada um enxergou de alguma maneira, né? Eu conheço muitas pessoas que tiveram perda na família pela Covid, também não pela Covid. Foi um ano difícil, até pela paralisação das atividades, e ainda está meio incerto, né? E nós temos que ter uma visão espiritual de tudo, encontrar força para superar, porque não é a primeira vez que o mundo passa por situação parecida e até muito pior, né? Nós tivemos no século XX simplesmente 2 grandes guerras mundiais, tivemos uma epidemia em que morreram milhões de pessoas, muito mais difícil, mais duro. Não existia a tecnologia, a ciência como existe hoje, mas muitas pessoas andam meio assim, quase que num processo de depressão, uma tristeza, muita insegurança. E cabe a nós espíritas, apesar da dor que cada um possa carregar, levar uma luzinha para os nossos irmãos, né, que assistem, e tentar acender a nossa luzinha, que é a nossa maior dificuldade, né? Já se diz, ninguém vai ao reino dos céus apenas acendendo a luz dos outros, nós precisamos acender a nossa própria. Então, que essas palavras sirvam de inspiração, né? E Jesus sirva sempre de inspiração para fazer aquilo que ele falou, fazer brilhar a vossa luz, né? Ele disse, vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais. É óbvio que não no momento, mas nós chegaremos lá. Então, nesse momento do mundo, a grande reflexão que eu convido vocês, né, que vivem o Espiritismo, é de como fez mal até hoje à humanidade esse afastamento de Jesus. A humanidade precisa se reaproximar de Jesus. Nunca a humanidade precisou tanto, porque a ciência avançou, mas o campo dos sentimentos, da fraternidade e da caridade ficou um pouquinho para trás. É certo que nós falamos na doutrina espírita que nós estamos no melhor momento, por incrível que pareça, nas nossas vidas. Essa reencarnação, vamos dizer, é a melhor que nós já tivemos, para alguns de vocês verem como é que nós estávamos mal, hein? E no mundo, muitas dificuldades já foram superadas. Uma delas é a escravidão, né? No tempo de Dr. Bezerra, ele desencarnou em 1900, ainda existia escravidão. E ele foi um grande lutador em favor da libertação dos escravos. Mas a falta de espiritualidade, a falta de entendimento do que seja a vida espiritual, tem feito muito mal. E a doutrina espírita está aí, né? Foi dito hoje, completando 160 anos, né? Hoje, do Livro dos Médiuns. Alguém lembrou aí. Então, ela ainda muito novinha, em função de todas as informações que nós já tivemos através de religiões que foram criadas. E o propósito da doutrina espírita é reviver o Evangelho de Jesus, né? Um pouco antes de ser preso, ainda na última ceia, ele anuncia o Consolador. Ele disse que ia enviar no futuro para explicar todas as coisas, que coisas que ele não pôde explicar, porque não era a hora, e relembrar tudo que ele havia dito. Relembrar como? Com a visão espiritual. Então, o que aconteça o que acontecer, nós temos que ter confiança, temos que colocar em prática tudo que a gente estuda, aprende, tem que estar consolidado em nós esses ensinamentos para nos dar força nos momentos de dificuldade. Bom, o nosso querido José de Arimateia era um hebreu. Aliás, ele era
um homem muito rico, consta que ele tinha frotas, navios, fazia comércio, inclusive de minérios naquela região. Ele era membro do Sinédrio, era um senador, então um homem muito poderoso. E como os hebreus da época, né, os judeus da época, extremamente orgulhoso. E era um homem bom. Eu vou daqui a pouquinho ler trechos desse capítulo 20, ouvindo o mestre, para a gente poder fazer algumas analogias. Mas lembrando do que Emmanuel disse na obra A Caminho da Luz, ele disse, para quem não tem esse conhecimento, né, vamos relembrar rapidamente, que há milênios, muitos milênios atrás, um dos mundos de um sistema chamado Capela, que são duas estrelas, um sistema binário, quer dizer o que é isso? Uma estrela ao redor da outra. E, ao redor dessas duas estrelas, um cortejo de planetas. E um desses planetas, há milhares de anos atrás, passou por um processo de mudança, de transição, parecido com o que a Terra está passando hoje. Então, um grupo de espíritos foi retirado, foi exilado daquele sistema de Capela, são os exilados de Capela, e foram enviados para um mundo que saía da sua fase primitiva, e eles, então, foram trazidos para a esfera espiritual desse mundo para, aos poucos, encarnarem. Esse mundo é a nossa Terra no passado. E diz Emmanuel que foram divididos em 4 grupos conforme características desses espíritos. Um grupo formou o povo da Índia, um outro formou o povo egípcio, o outro os arianos, que eram os mais difíceis, mais duros, e um quarto formou o povo hebreu. O povo hebreu, diz Emmanuel, tinha como característica uma aceitação maior de Deus, por outro lado, extremamente orgulhosos. E nós vamos ver essa característica aqui nesse texto. Jesus preparou o povo hebreu para ele encarnar no seio do povo hebreu. Jesus, que não precisa mais encarnar. Um espírito puro, o governador espiritual do planeta, resolveu encarnar em missão, né? Nós sabemos que, quando a Terra se formou, há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um espírito puro, perfeito, portanto, já não encarnava mais. E ele, inclusive, ajudou nesse processo de transformação da Terra. Ele é co-criador da Terra, o que nos dá uma dimensão desse espírito, eu diria que foge à nossa compreensão, um espírito com essa capacidade de conhecimento e também de amor, né? Entendendo o amor como o conjunto das virtudes, paciência, perdão, caridade, indulgência, todas as virtudes que ele citou. Então, ele prepara o povo hebreu e vai enviando no seio do povo hebreu, extremamente orgulhoso, alguns profetas. Alguns deles falavam da vinda futura do Messias, desse Jesus, que viria, então, abalar as estruturas da humanidade, não só do povo hebreu. Foi lida uma mensagem aí, amai os vossos inimigos, é uma das que certamente abalou, principalmente os judeus, porque como amar, por exemplo, os romanos opressores, que hoje pregavam na cruz? E Jesus falou, amai os vossos inimigos, falou do perdão. E na cruz, ele ainda fala, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Como quem diz assim, eles são criancinhas espirituais, eles nem imaginam quem eu sou, eles ainda vão entender mais à frente o que eu vim fazer aqui. Então, Pai, perdoa-os, né? Eu vim aqui para isso. Ainda na cruz tem uma passagem, e eu já vou entrar aqui no José de Arimateia, que muita gente não compreende quando Jesus fala, meu Deus, por que me abandonastes? Em algumas traduções, por que me desamparastes? E alguns falam assim, puxa, na hora H, Jesus fraquejou. Afinal de contas, ele estava na cruz. Mas não foi isso. Eu vou ler o Salmo 22, que está aqui atrás de mim para vocês. Jesus, o Salmo 22 é assim, só um trechinho dele. Meu Deus, por que me abandonastes? Pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes.
e lançam sorte sobre a minha roupa. O Salmo 22 é Jesus na cruz. E ele, então, está recitando as Escrituras. É como quem diz assim, toda a preparação que eu fiz por milênios, acompanhando esses irmãos que foram trazidos para a Terra e se encontraram com a população daqui. E a vinda dos meus trabalhadores, os profetas, preparando o terreno, e ele ainda diz na cruz assim, está tudo consumado. E a última frase dele, Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. É interessante que a última palavra de Jesus é espírito, né? E nós estudamos a doutrina dos espíritos. Então, aquele povo hebreu levou um choque ali com a vinda de Jesus, não foi aceito naquele momento, mas a partir do momento em que a mensagem dele foi sensibilizando outras pessoas e espíritos que ele tinha enviado numa missão um pouco menor, mas que vieram em missão e que se deixavam sacrificar nas arenas. Tamanha era a fé deles, tamanha era a vontade de que essa mensagem fosse à frente, porque eles não renegavam Jesus. Mas o povo hebreu, muito orgulhoso e muito fechado na sua fé, teve dificuldade de aceitar esse Messias revolucionário. E eles pensavam em outra revolução. Naquela, queria libertá-los do jugo dos romanos e de outros. José de Arimateia, ele é um desses hebreus. E ele tinha algumas qualidades, né? Ele era um homem bom, pelo que consta no que foi registrado a respeito dele, só que esse orgulho que Emmanuel cita não deixa que ele largue lá os afazeres dele, a riqueza dele, a religião dele, para seguir Jesus, que ele admirava. Então, entrando aqui no texto do Lázaro Redivivo, capítulo 20, Ouvindo o Mestre, eu vou comentar algumas coisinhas com as minhas palavras e alguns trechos eu vou ler diretamente, tá bom? Começa assim. José de Arimateia, distinto cavaleiro de Jerusalém, não era um amigo de Jesus à última hora. E vai dizer que ele não podia aceitar de pronto essas verdades evangélicas e nem se comprometer com essa doutrina de Jesus, porque ele estava muito ligado a interesses políticos, raciais, e continuava atento às tradições judaicas. Ou seja, era aquele muito preso ao judaísmo, o que é até compreensível, né? Porém, ele defendia Jesus quando algo se levantava contra ele. Ele tinha visitado Cafarnaum, Betsaida, né, várias vezes, e ficava condoído das crianças que ele via naquelas casas humildes de pescadores, estimava muito Jesus com sinceridade, né, como um amigo fiel, e admirando aquele amor que Jesus dedicava àquela população mais humilde, mais pobre, que foi a que Jesus trabalhou mais. Jesus esteve em contato com todos. Ele ia lá nas prostitutas, nos romanos, mas foi com a população mais simples e humilde que ele se envolveu para deixar o seu evangelho. Então, continuando aqui. José não suportava a tentação de apresentá-lo aos amigos prestigiosos e influentes. E esse é o grande ponto central desse capítulo, porque José tinha 3 amigos, ele admirava Jesus, então ele forçou uma situação para apresentar Jesus a esses 3 amigos. Mas o que eles esperavam? Que Jesus fizesse milagres, grandes feitos. Então, continuando aqui, Jesus não deixava de atender aos irmãos humildes, né, que lhe traziam os filhos na necessidade, na desventura, mas não podia endossar os entusiasmos dos amigos que lhe traziam os filhos da fortuna e do poder, né? Em razão disso, muitas vezes esse José de Arimateia estranhou esse procedimento de Jesus, né, que se retraía quando era apresentado aos mais poderosos. Ele sentiu que Jesus era diferente. E ele guardava uma atitude respeitosa, né?
com a economia de Jesus, guardava uma atitude respeitosa, com a economia de palavras, de emoções, quando em contato com os poderosos da terra, como está no texto aqui. E conta-se que, certa vez, então, quando estava na beira do lago, em companhia de Simão Pedro, no crepúsculo lá de Cafarnaum, aí aparece José de Arimateia, fazendo-se acompanhar desses 3 amigos. E, pela vestimenta deles, denunciava a condição de áulicos imperiais, quer dizer, eram pessoas muito importantes. Então, ele vai apresentar os 3 homens. Eu vou falar o nome deles aqui. São nomes complicadinhos, viu? Daquela época lá. E ele vai apresentar, então, para Jesus. Este é Pompônio Comodiano. Que nome, né? Pompônio Comodiano. Patrício notável com funções de assessor no gabinete do prefeito dos pretorianos. E vai desfilar mais algumas qualidades desse homem. E ainda querendo comover Jesus, ele falou, muitas criancinhas dependem de suas providências e pareceres. Como quem diz assim, ele é um homem bom, né? E Jesus cumprimentou num gesto amigo e José passou, então, a apresentar o outro. Este é Flávio Graco Acúrcio, questor admirado e cuidadoso, que se responsabiliza por serviços financeiros, desempenhando igualmente funções de juiz criminal. Grandes trabalhos, etc. Jesus saudou, cumprimentou e ficou por aí. Ele apresenta o terceiro. Este é Quintiliano Agrícola, patrício ilustre que desempenha as funções de legado do imperador em trânsito na província. Já prestou relevantes serviços em Aquitânia, no outro tempo, e agora se dirige a Roma, etc., etc., etc. Jesus saudou e manteve-se em respeitoso silêncio. Ou seja, Jesus foi cordial, muito prazer, muito prazer, muito prazer, e ficou calado, ficou quieto, né? Qual foi a atitude dos homens, dos 3 romanos amigos de José de Arimateia? Os romanos, que tanto ouviram falar nos prodígios dele, guardavam-no sob o olhar curioso e penetrante. Alguns minutos passaram, pesadíssimos. O tempo está passando. Eles, tipo assim, eles estão olhando para Jesus, Jesus está olhando para eles. E eles querendo alguma coisa ali. Até que Pompônio exclamou, depois de alijar a pequenina folha que o vento lhe depusera na túnica. Ele vai falar assim, ele é muito diferente dos nossos magos, é grave e triste. Sim, acrescentou Acúrcio, minha feiticeira do esquilino sente prazer quando lhe dirijo a palavra. Este, porém, não justifica o renome. E Jesus quieto olhando para eles, né? Aí vem o outro, na porta d'Óstia, né? Isso é Agrícola, pedante e sarcástico. Temos o nosso adivinho, que nos oferece revelações e sinais. É um feiticeiro admirável, faz-nos predições absolutamente exatas e conhece todos os acontecimentos de nossa casa, etc., etc., etc. E aí, no outro parágrafo, movimentava-se a opinião dura e franca dos romanos dominadores, quando José de Arimateia, desejando uma explicação do Messias, interpelou em tom afável. Não tem o mestre algum sinal para os nossos amigos? E aí cabe uma reflexão, né? Quer dizer, eles foram lá, aqueles homens bons, né? Com tantas virtudes que o José de Arimateia falou para Jesus, e pelo simples fato de Jesus apenas tê-los cumprimentado, eles já perderam aquela docilidade, né? Aquela condição amável, e que nos lembra uma passagem do Evangelho, que aí como é o ser humano e como nós podemos trazer isso para os tempos atuais. Eu vou ler aqui o item 6 do capítulo 9 do Evangelho, bem-aventurados que são brandos e pacíficos. A passagem é a afabilidade e a doçura. E essa daqui é de Lázaro, Espírito Lázaro. Olha que coisa, fui ver agora isso, hein? Lázaro diz assim, a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhe são as formas de manifestar-se.
Entretanto, nem sempre há que se fiar nas aparências. A educação e a frequência do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas, e agora que vem, que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade. Não é exatamente a situação que Jesus se viu de frente àqueles 3 homens? José de Arimateia não fez por mal, mas ele tinha um certo orgulho. Na verdade, ele quis... Olhem quem é o meu amigo, né? Aquele que faz milagres. E aqueles homens foram ali atrás disso, de um milagre, de um show. E Jesus não veio à Terra para dar shows, né? E complementando aqui, mas que morde a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dado peçonhento, quando estão por detrás. Imagina o que eles falaram depois. Se pela frente eles falaram aquilo, né? Porque como ousa esse curandeiro não fazer nenhuma maravilha para nós, nobres cidadãos de Roma, né? Essa era a ideia. E Jesus, olhando para eles, em determinado momento vai se posicionar, né? E Jesus vai falar assim: já receberam eles o sinal da confiança do Pai, que lhes conferiu por algum tempo os cargos que ocupam. Admirados com a inesperada resposta, os patrícios multiplicaram as perguntas. Queriam demonstrações sobrenaturais, desejavam maravilhas. Eles continuaram vendo Jesus como um curandeiro, como alguém que deveria dar um show particular para eles. Aí Jesus, depois de ouvi-los com serenidade, ergueu a voz, que eles não ousaram interromper. Imagina Jesus, não era só a voz, né? Aí entra a condição moral do espírito puro, perfeito, como quem diz assim, sem falar: calem-se, me ouçam. E eles ficaram calados ouvindo, pela simples elevação da voz. Romanos, em verdade, há feiticeiros que fazem prodígios e magos que distraem os ossos dos homens, indiferentes ao destino de sua própria alma. Eu, porém, não vos trago entretenimentos passageiros, e sim a solução de interesses eternos do espírito, que nunca morre. Será que eles entenderam isso? Naquela hora, não. Né? Hoje, seja onde estiverem esses espíritos, eu falo assim, todo mundo que teve contato com Jesus não teve jeito, seguiu o caminho dele, né? Mas, naquela época, ouvi uma coisa dessa, que eu trago a solução de interesses eternos do espírito, que nunca morre. Para aqueles homens orgulhosos, eles devem ter ficado bastante curiosos. E Jesus continua: para diversões e prazeres inúteis, tendes os vossos circos cheios de dançarinos e gladiadores. Se desejais, contudo, a revelação viva de que sou portador, examinai primeiro até onde vos comprometeis com César, a fim de servirdes efetivamente a Deus. E, em seguida, ele fez uma pausa e vai completar, né? Em verdade, porém, vos afirmo que, se cumprirdes desde agora os deveres referentes aos títulos com que vos apresentais, servindo conscientemente à justiça e atendendo aos interesses do bem público, na compreensão fiel das graves responsabilidades que assumistes, estareis com o Pai desde hoje e o Pai estará com vós. Ou seja, quem diz assim, olha, se vocês pelo menos cumprirem com justiça, que é o detalhe, né? Aquilo que vocês dizem que fazem, um falou que atendia as crianças, outro que atendia a justiça. Se vocês fizerem realmente isso, vocês já vão estar bem com o Pai, porque vocês terão cumprido o que vocês vieram fazer aqui. Hoje, na nossa visão espiritual, vamos dizer assim, vocês não vieram com grandes missões, vocês vão fazer coisas inerentes à vida de vocês. Se vocês forem justos, vocês já terão dado um passo. Mas será que eles foram justos? A gente não sabe a história da vida deles, né? Como cidadão de Roma, escravizando outro povo, é difícil pensar em justiça. E essa
situação de um Jesus que se abria para os pobrezinhos, para os humildes, para os pescadores, e que ficava sempre com o pé atrás perante os doutores da lei, os poderosos, lembra uma outra passagem do Evangelho. Todo mundo vai associar aí. Vou ler aqui direto do Evangelho. São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequeninos. Também não tem tudo a ver com essa passagem, com esse Jesus que veio para todos, mas que teve uma atenção, um carinho especial com os humildes, com os simples de coração. E isso é outra coisa que a gente tem que refletir bastante, porque todos nós trazemos muito de orgulho, né, de vaidade ainda. Muitos de nós, em encarnações passadas, talvez fôssemos bem parecidos com esses romanos, né? Temos que fazer força para não ficarmos tão parecidos agora nessa encarnação, sermos mais humildes, né? Mas talvez isso se explique por que no Brasil, com tanta gente pobre, né, como não só através do espiritismo, mas através da Igreja Católica, dos evangélicos, esse evangelho ele é mais aceito. Porque a Europa, hoje, a gente sente tão fechada, né, tanta coisa acontecendo lá e tão afastada. Eu tenho um amigo que hoje mora em Portugal, acabou de sair da Noruega. Não sei se alguém aí tem parente, amigos na Noruega. É um país maravilhoso. Eu acho assim um país que é modelo para uma série de coisas. Mas ele falou o seguinte: o ateísmo está solto lá. Não se fala muito, né, em Jesus. Ele teve dificuldade na Noruega. Ele agora está em Portugal. Então, parece que em alguns países, ainda, apesar do desenvolvimento tecnológico, uma condição social muito melhor, esse Jesus ainda encontra dificuldade de penetrar no coração das pessoas. Enquanto que no Brasil, com todas as dores, todas as dificuldades que a gente tem, nós temos um povo mais aberto a isso, né? É um povo mais propenso a ouvir esse evangelho. E eu acho que todas as correntes religiosas tentam fazer esse trabalho aqui. E cabe a nós espíritas cumprirmos aquilo que Jesus espera de nós. Afinal de contas, todos nós aqui, todos que trabalham aí no Francisco de Paula, os que estão nos assistindo, nós temos uma programação reencarnatória. Alguém consegue perceber, mesmo que não lembre do passado, que não tenha por escrito o que veio fazer nesse mundo, mas quantos de vocês conseguem perceber o que precisam melhorar? Né? Aquela coisinha que nós temos lá dentro, que só nós sabemos. Quantos que não sentem que nós realmente, como diz o Dr. Bezerra numa das mensagens, através de Valdo Franco, ele está num congresso espírita falando aos espíritas. E ele diz assim: assumistes um compromisso com Jesus, prometestes que lhes seria fiéis, né? E isso nós que estamos no espiritismo, né, temos que refletir bastante e dentro da nossa programação reencarnatória, os problemas familiares, reencontros, mas essa vertente, vamos dizer assim, da nossa reencarnação, nós não podemos esquecer. Nós assumimos um compromisso de um certo resgate desse evangelho por erros que provavelmente nós cometemos no passado. Então, essa reencarnação é uma grande oportunidade para, com mais humildade, nós podermos ser aquela, talvez fosse demais dizer aquela luzinha, mas vamos dizer aquela luzinha que está piscando, né? E com humildade, não falar isso com arrogância, não, mas que nós possamos ser aqueles que, num momento de dificuldade como esse que nós estamos passando no mundo, né? Mesmo que alguém diga assim, não tem grandes problemas, eu encarei bem essa situação. Gente, vamos pensar nos que nos cercam, né? Porque quanta gente está desesperada, problema de trabalho, o medo da doença. A doença, essa coisa é séria, mas que
se criou um clima de terror, também é verdade. Então, fica um desespero, uma psicosfera pesada, e isso é outra coisa. Existe uma psicosfera pesada mesmo, até mesmo pelo momento da transição, da separação do joio do trigo. Não tenhamos dúvidas de que a espiritualidade, que Jesus está trabalhando muito, mergulhando naqueles umbrais e tirando esses espíritos, muitos deles estão muito tempo sem reencarnar. Então, é um momento de turbulência, e isso se reflete aqui na Terra. Então, essa situação de angústia que muitos passam, de medo, de sentir as suas entranhas, né? Parece que estão sendo remexidas, saudade de algo que não lembram o que é bem o que está escrito na Gênese, como naquele capítulo, Sinal dos Tempos. Eu até coloquei aqui do meu lado para ler um parágrafo, e eu vou ler para vocês. Isso é da Gênese de 1969, foi publicado. Ele está falando desse momento da transição, que, na verdade, começa com a Revolução Francesa, entra depois no século XX, com a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que foi um século de extrema assim, dificuldade, violência, né? E nesse século XXI, nós não temos, pelo menos, nenhuma guerra mundial. Parece que o vírus, né? Sabe aquela história de que era para perder um braço e vai perder a ponta do dedinho? Que tanto se fala no espiritismo, parece que é isso. O Divaldo fala sobre isso. Esse vírus é como se fosse uma bênção de Deus, até para dar uma balançada, as pessoas olharem para dentro de si, reunir as famílias, aquelas que tiverem que ficar juntas vão ficar. Enfim, é aquela situação em que a humanidade sofre um abalo. Mas vou ler o item 7, então, do capítulo 18, Sinais dos Tempos, a geração nova. Então, porém, uma mudança, que é essa que nós estamos passando, tão radical como a que se elabora, não pode realizar-se sem comoção. Há a luta inevitável entre as ideias. Isso não aconteceu no século XX, não está acontecendo agora, luta de ideias. De tal conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias, até que o terreno haja sido desobstruído e o equilíbrio restabelecido. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais eram a consequência do estado de formação da Terra. E o que eu vou ler agora está em negrito. Hoje não são as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. Então, isso aqui é bem atual, né? Isso foi escrito no século XIX, e o que a gente vê parece que as entranhas da humanidade estão assim, agitadas. Quando a gente tem uma febre, né, isso é o prelúdio da cura, é os anticorpos agindo. E a Terra, como organismo vivo, eu vou falar isso como uma reflexão, tá, gente? Nosso planeta é um organismo vivo. E a maneira que o homem tem agido nesse mundo é como se o homem fosse o vírus desse organismo, desse planeta, de tanto mal que a gente tem feito a ele, de todas as formas. Então, nessa transição, nessa mudança, onde os muito violentos vão ser separados, como os capelinos foram, né? E Jesus falou isso, bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. Que terra é essa? Essa terra de regeneração. Isso é uma coisa profética, né? Em que Jesus várias vezes fala dessa separação do joio do trigo, dos que vão sentar à direita, à esquerda do meu Pai. Quem é que vai sentar à direita? Né? Perguntaram a ele. Ele vai dizer, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Eu estava nu e me vestiste, eu estava na prisão e foste me ver, etc, etc, etc. Né? E os que vão sentar à esquerda? Eu tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste beber. Estava nu e não me vestiste, etc, etc, etc. E existe um simbolismo nessas palavras, né? Porque muitas pessoas chegam na casa espírita completamente sedentas de conhecimento, sedentas de um abraço, de um atendimento fraterno, de alguém
que queira ouvi-las. Tive sede e me deste de beber. É um simbolismo, né? Eu estava na prisão e foste me visitar. Nós pensamos só na prisão que nós conhecemos, pode até ser, mas tem a prisão da depressão, a prisão onde o elemento se fecha na sua dor e, às vezes, não se deixa ajudar. Onde acontece uma coisa terrível, que nós temos que falar dela sem medo e evitar, que é o suicídio, porque quando a pessoa não coloca para fora e se isola, ela começa a colocar coisas na cabeça e quem não tem a visão da vida espiritual acaba cometendo um ato desse que, se tivesse ideia do que significa isso em termos espirituais, nem pensaria nisso. Então, uma responsabilidade muito grande de todos nós na Casa Espírita, de recebermos esses que estão com fome, que estão com sede, que estão nus, né? E o alimento espiritual, aquele pão nosso de cada dia, eles precisam hoje, como nós precisamos também. Então, José de Arimateia, que era um homem bom, que, de certa forma, defendia Jesus, ele até foi chamado, na noite em que Jesus estava sendo julgado, para defender. Ele chegou a estar às portas lá de Pôncio Pilatos, mas quando ele viu a situação, ele recuou. E quando Jesus é morto na cruz, ele vai pedir a Pilatos para liberar o corpo. E ele cede um dos túmulos, né, que ele tinha, um homem rico, e só por isso Jesus não foi jogado ao ar livre, porque era assim que se fazia. Quem morria na cruz era jogado ao ar livre, para os abutres comerem, era uma coisa, inclusive, para os judeus, humilhante. E José de Arimateia, junto com Nicodemos, então, vão lá pegar o nosso Jesus, colocar naquele túmulo, que até hoje é visitado lá em Jerusalém, por um acaso eu estive lá, né? E deu um outro destino àquele corpo, né? E Jesus, em determinado momento, ele desaparece do túmulo e aparece para quem? Para uma mulher. Aliás, esse é um grande detalhe. Jesus foi o primeiro grande feminista, né? Ele realmente colocou a mulher em pé de igualdade com o homem, quebrando aquela coisa da Eva, que chegou para Adão, come aí, foi comer o fruto proibido, né? Mulher tirada da costela de Adão, subproduto do homem. Jesus acaba com isso. Pelo contrário, depois a igreja que se formou, já instituída, diminuiu o papel da mulher, indo contra aquilo que o próprio Jesus teve toda a preocupação de fazer, de colocar a mulher em pé de igualdade com Jesus. E os cristãos, então, aqueles que carregavam essa mensagem de amor, de caridade, com muita fé, sofreram muito nos 2 séculos depois, e foi só no ano 313, quando o imperador Constantino se declara cristão, já no fim da vida, é que cessam essas perseguições aos cristãos. Ele antes já libera o culto dos cristãos. Aí faz o primeiro concílio, no ano 325, e só o sucessor dele, o imperador Teodósio, no ano 380, declara o cristianismo a religião oficial do Império Romano, né? Então, nós seguimos até hoje com esse cristianismo dividido em várias correntes, fracionado. No ano 1054, nós tivemos o cisma greco-oriental, onde se formou a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Cristã Ortodoxa, que não reconhecia o Papa, né? O Papa dos ortodoxos é o patriarca, que ninguém no Ocidente sabe o nome. Alguém sabe o nome do patriarca? É o Papa dos ortodoxos, líder dos cristãos daquela Europa lá do norte. E prevaleceu aquele cristianismo de Roma, né? Que depois se espalhou para Portugal, Espanha, que tiveram uma influência, Inglaterra, tiveram uma influência aqui nas Américas, né? E as Américas se tornaram cristãs. Vamos dizer, a do norte, influenciada pela Inglaterra, mais para o lado protestante. E a América do Sul, influenciada por portugueses e espanhóis, uma América cristã, católica, apostólica romana, e tiveram aqueles jesuítas por aqui. Então, hoje no mundo, nós vemos os cristãos divididos, muitas vezes querendo
impor a sua facção religiosa sobre outra, né? A minha salva, a tua não salva. Hoje, por acaso, eu vi um vídeo que eu não vou comentar aqui, alguém falando dos espíritas de uma outra religião, quando os cristãos tinham que se reunir uma mensagem de amor, de caridade, num momento tão difícil, e não ficar preocupando em captar adeptos, que essa não é a preocupação do espiritismo, né? E temos que refletir sobre essa mensagem, como é importante e como nós temos responsabilidade para nós não deixarmos essa vaidade, esse orgulho que tomou conta de nós no passado, que ainda temos dentro de nós, ainda temos, não podemos prejudicar todo o esforço, todo o trabalho que Jesus faz. E para encerrar, eu acho que está aqui na hora, né? Mandem um sinal aí. Mas para encerrar, Jesus nunca nos deixou. Ele está conosco. A vida espiritual é uma realidade. Eu costumo falar nos cursos que eu dou aí da Gênese, que o mundo espiritual, ele, na verdade, a única diferença para o nosso mundo aqui é a matéria. A diferença é a matéria. Kardec fala na Gênese, nós falamos fluidos espirituais, no capítulo dos fluidos, por uma falta de outro termo. Na verdade, de espiritual, só o espírito. Porque tudo aqui é matéria. Falando do mundo espiritual, tudo é matéria. Ou seja, eu costumo dizer que quando nós estamos encarnados, é como se nós estivéssemos num lugar com uma veste levinha, né? Eu não sei se as mulheres hoje ainda usam baby doll. Antigamente botava, né, uma roupa em cima da outra, mas imagina aquela roupa de seda levinha. E você vai, por exemplo, para a Sibéria, você se enche de casaco peludo, assim é a encarnação. E a gente vive nesse outro ambiente de matéria mais densa, vestindo esse casaco de carne e de osso. Quando é a hora de partir, nós tiramos esse casaco e voltamos com aquela roupa vestinha, levinha que nós tínhamos, que é o nosso corpo espiritual. Mas nós somos o mesmo ser, né? Espíritos imortais. Então, tenhamos confiança nesse Jesus que trabalha por nós. Vamos tentar superar as dores e dificuldades com fé. Vamos tentar entender o nosso papel aqui e nós, espíritas, vamos colocar em prática. Vamos exemplificar o amor, o amar os inimigos, o perdão, a paciência, e não vamos ser aqueles que, a menor contrariedade, né, a gente começa a elevar a nossa voz, começamos a agir como esses três naquele tempo, que hoje eu espero que sejam espíritos iluminados, de repente estão até olhando, fazem parte aí da equipe de Francisco de Paula, de repente, né? Quem são esses três? Onde estará José de Arimateia? Mas o nosso Francisco de Paula, junto a Francisco de Assis, toda essa equipe espiritual maravilhosa, trabalham como nunca pela humanidade. Então, que eles contem com a nossa humilde colaboração. Pelo menos, se nós não atrapalharmos, já é um grande ponto. Mas temos que superar isso, nada de não atrapalhar. Temos que assumir o compromisso da nossa transformação e de sermos trabalhadores, cada um dentro das suas possibilidades, né? Se nós fizermos isso, nós vamos enfrentar, vamos dizer assim, no futuro, uma encarnação, acho que bem mais feliz, um mundo já na sua regeneração, se Deus quiser, né? E o nosso desencarne também tende a ser mais tranquilo, vamos rever nossos entes queridos e a vida vai continuar, né? Enquanto estamos aqui, vamos aproveitar a oportunidade. E que Francisco de Paula abrace a todos, dê força a todos, que Jesus ilumine todas as famílias, não caiam na depressão, na dúvida, na falta de fé, na falta de amor. É na dificuldade que a gente mostra quem nós somos. Então, sejam fortes. Aquele soldado que, mesmo sangrando, vai lá e pega o outro que está pior. E vai se arrastando junto, porque não deixa seu irmão para trás. Vamos agir assim, porque foi assim que agiu Francisco de Paula também. Um beijo para todos, boa noite e obrigado aí pela atenção. Graças a Deus. Meu irmão Roberto, nós é que temos que agradecer, e muito. Quando começamos, né, passamos a palavra, eu lhe disse, por favor, nos dê o prazer do seu estudo. Aí você nos deu o prazer do estudo, nos deu uma palestra, passou o filme da nossa vida
e, por fim, nos deu uma aula. Obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Muito bom. Essa era a palavra de Jesus, mas tudo bem. Muito bom. E, por fim, ainda nos chamou aí como soldados e me trouxe, quando eu me apresentei ao Exército, a primeira coisa que estava escrito lá era: a guarda morre, mas não se rende. É isso aí. Então, sejamos esses soldados de Jesus. Muito obrigado. Mantendo nossos pensamentos elevados, depois de tantas mensagens lindas e esse estudo, essa palestra, essa aula, nossa, nós só temos que te agradecer, Pai, mas e já tão fortalecidos com tanto que recebemos, vamos levar agora aqueles que estão tão necessitados, levar o nosso carinho. Como disse a mensagem da nossa irmã Sheila, vamos continuar agindo no bem, confiando em Deus. E que daqui de nossas mentes e corações emane aquele amor que possa chegar a todos aqueles que estão tão necessitados nesse momento. Estão passando por momentos difíceis, muito confusos, até sem saber o que fazer. Que eles sintam aquela mão amiga no ombro. Se acalmem. Sintam aquela palavra dizendo: calma, para, vai dar certo. Bate, a porta vai se abrir. E que ele faça isso e consiga botar suas ideias em ordem. Jesus, governador desse planeta, intui, Jesus. Intui os dirigentes da Terra para que se acalmem, se unam primeiro entre eles e depois com o povo em busca de uma solução para o que estamos passando. Intua os cientistas para que tenhamos realmente em breve vacinas confiáveis e eficazes. Doutor Bezerra de Menezes, doutor Chapo Prevot, doutor Miguel Couto, doutor Oswaldo Cruz, doutor Dias da Cruz. Falange, toque os irmãos enfermos da terra, toque a todos que se encontram em seus lares, clínicas, casas de saúde, hospitais, onde tiver um irmão enfermo, que ele seja tocado e se recupere. Toca os nossos irmãos que estão passando por tratamento de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise. Dá-lhes força para superar esse momento. Irmã Sheila, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, proteja os irmãozinhos moradores de rua. Proteja-os das doenças, da violência. Jesus, nas noites frias, envolva-os, aqueça-os. Sacia a fome e a sede de todos. E te pedimos, Jesus, pela casa de Francisco de Paula, a casa do amor. Fortalece cada vez mais essa casa, intui seus médiuns dirigentes, para que cada vez mais fortalecida esteja sempre de portas abertas para nos receber nos nossos momentos de aflição. Por tudo isso, nós te agradecemos, te dizendo do fundo do nosso coração: obrigado pelo muito que o Senhor nos ama. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado. Graças a Deus. Adilson, por favor, a prece de encerramento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, Senhor, pela tua paz, pelos fluidos benéficos que recebemos na noite de hoje, pelas orientações e esclarecimentos, pela presença desses amigos espirituais que aqui estiveram conosco, nos ajudando e amparando. Obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Assim,
Em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula, de todos esses amigos que nos amparam, damos como encerrado a reunião da noite de hoje, agradecendo muito por tudo que nos foi oferecido. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, Pai.